Aleluia. Oh, sim, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigado por esse dia maravilhoso, dia que o Senhor criou para nos alegrarmos dele. E iremos viver intensamente cada milésimo de segundo desse dia. Que o Senhor tem proporcionado tantas coisas que dizem respeito à vida e à piedade, Senhor. Obrigado por este momento. Viemos aqui para cultuar a Ti, para Te agradecer e para Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho unigênito para morrer naquela cruz do Calvário, pagar o preço que ninguém podia pagar. E pela Sua obediência Ele se tornou o primogênito. E nós somos aqueles que estamos dando continuidade a tudo aquilo que Ele iniciou. E iremos verdadeiramente continuar fazendo aquilo que fomos arregimentados para fazer. Olhando atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós e que revela a Tua palavra para nós. Te damos a primazia, Espírito Santo. Tu és, sim, Senhor, o professor por excelência. Tudo aquilo que o Senhor tem transmitido para as nossas vidas e revelado a pessoa de Cristo para nós. Queremos também Te exaltar e Te agradecer. Esse culto é Teu, tudo é Teu, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Depois a gente voltará. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga, eu sou feliz. Amém? Você não está feliz, você é feliz. Amém? Estar significa que em um momento da sua vida você pode não ser, ou não se tornar. Mas em Cristo nós já temos a alegria. Nós já podemos desfrutar de uma vida de paz, de uma vida de justiça, uma vida de alegria no Espírito Santo. Amém? Porque esse é o reino de Deus que já está dentro de nós. E o que nós precisamos fazer é só manifestar aquilo que já está dentro. Viver, desfrutar, usufruir de tudo que Ele já conquistou. Mas antes de trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero mais uma vez fazer referência ao pastor Fernando Borja. Fique de pé, por favor. Dê uma salva de palmas para esse homem, amados. Aleluia, glória a Deus. Nós nos conhecemos há muito tempo. Ele é lá da Paraíba. E ele foi fazer ele que iniciou o trabalho lá em Patos, né? Hoje temos uma maravilhosa igreja lá em Patos, com rema. O ano passado teve escola de ministro, mas quem garimpou, quem iniciou, quem deu os primeiros passos foi ele lá atrás, no início dos anos 2000. Mas aí, aprove a Deus, ele é professor universitário também, e foi para Tours, na França, e foi fazer doutorado, e gostou lá do pão da França, do clima, e está ele com toda a sua família, sua esposa, seus filhos estão lá, ele está por aqui de passagem. E nós tivemos, irmãos, eu e Lucerno, o privilégio de, em 2008, ensinar lá em Londres. Passamos 25 dias em Londres e 5 dias nós somos acolhidos por esse casal, por Fernando, lá em Tours, na França. E foi um tempo precioso demais. Nós nos divertimos, nós brincamos, nós comemos muito bem, né? Nós passeamos. E eu tive também o privilégio de pregar, irmãos, numa igreja secular, igreja que tem o tempo de descobrimento do Brasil. Ele me levou naquele lugar para estar ministrando em igreja de mais de 500 anos. E eu me lembro que tinham algumas frases expostas em uma das paredes, e era um texto assim de vários nomes, né? Muitos nomes lá. E eu, curioso, perguntei, né, o que significava aquilo ali. E ele disse: isso aí são homens que eles eram daquela congregação e que morreram na Primeira Guerra Mundial. E tinha também uma outra frase lá falando, se referindo a uma mulher, e aquela mulher, por não negar o nome de Jesus, foi queimada viva. E ela era membro daquela igreja. Então, assim, são histórias, irmãos, que marcam a nossa vida, não é?
Lá se vão mais de 10 anos e a gente, de fato, vê o que Deus tem feito, né? Através da vida deles, naquele lugar. Não é um local tão fácil, não é como nós aqui no Brasil. Temos a facilidade de pregar em todos os lugares, a facilidade de falar do nome de Jesus em todos os lugares. Mas aprove a Deus, não é? Que, naturalmente falando, ele ia estudar os bodes, os cabritos, as ovelhas. Mas, na verdade, ele foi chamado para pastorear vidas. Amém? Muito obrigado pela sua presença, viu? Louva a Deus pela sua vida. Temos você mesmo no nosso coração. Amém, gente? Graças a Deus. Também, cadê Cláudio, Emily e Cristina? Estão aí? Cláudio, Emily e Cristina. Cadê? Fiquem de pé, por favor. Amém? Eu quero externar a minha alegria de tê-los. Eles estão formalizando, né, se tornarem membros da nossa igreja. Dê uma salva de palmas para essa família, irmãos. Sejam muito bem-vindos, viu? Acolhidos. Fiquem cientes de que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês e através de vocês. Amém? Contem conosco. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, como outra pessoa dizia, né, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Eu tenho algo para compartilhar com você acerca de verdadeiramente andarmos em fé. E quem anda em fé anda alegre. Repita comigo, quem anda em fé anda alegre. É impossível, irmãos, você dizer que é da fé e viver de cabeça baixa, entristecido, depressivo, com alguns problemas, ansioso. Tem alguma coisa errada. E nós vamos corrigir isso. Nós vamos colocar ordem na nossa vida nessa noite. Porque quem anda em fé anda alegre. Amém? Então nós devemos andar em fé e alegre todo o tempo. E quando eu digo todo o tempo, é todo o tempo. Amém? Mas não fui eu que disse isso, né? Não fui eu que criei ou que inventei que para andarmos alegres, devemos andar alegres em todo o tempo. A Bíblia já nos ensinou. A Bíblia já externou isso. E se está escrito, irmãos, é o desejo de Deus para nós. Quando algo acontece de diferente na nossa caminhada, seja um relatório, seja uma condição financeira, seja uma situação adversa, seja na nossa caminhada, porque, irmãos, todos nós temos uma caminhada, uma carreira a correr. E nessa carreira a correr, obstáculos se levantam, circunstâncias se levantam, situações adversas se levantam. Qualquer situação que pode nos tirar do plano e do propósito de Deus. Mas aí vai depender da minha vida, da tua vida, do meu comportamento, do seu comportamento, daquilo que nós vamos fazer e falar diante da adversidade que chegar diante de nós. Então, a Bíblia, ela nos ensina a como nós devemos nos portar no meio da adversidade, no meio do problema, no meio das provações, no meio daquilo que se levanta mesmo para nos tragar. Irmãos, deixa eu lhe lembrar de uma coisa. Existe sim, não só um ser, mas um império que faz de tudo para querer nos puxar para baixo. Mas maior é aquele que nos puxa para cima. Amém? Então nós devemos ficar com aquele que está nos puxando sempre para cima, e não daquele que quer nos colocar para baixo. Amém? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, está escrito: meus irmãos, tem um irmão aqui? Tem alguém aqui crente? Você é crente? Você nasceu de novo? Porque se você não nasceu hoje, é o seu dia. Amém? Mas a palavra é muito clara. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa o verso 2 dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Diga toda alegria. Presta atenção. Foi um homem que passou por muitas adversidades na sua caminhada. Mas inspirado pelo Espírito, ele trouxe, ele norteou, não é? Através daquilo que o Espírito Santo queria trazer para mim e para você nos dias atuais, que nós devemos ter por motivo de toda alegria passarmos por várias provações. Sabe, seria muito tranquilo para ele escrever que a gente devia ter motivo de toda alegria, ter nascido de novo. É maravilhoso, né? Não, mas ele foi no foco contrário àquilo que nós podemos visualizar ou vislumbrar como algo muito bom. Irmãos, deixa eu te dizer, não é bom passar por provação.
Não é verdade? Não é bom passar por dificuldade. Não é bom passar por adversidade. Mas a Bíblia diz que mesmo na provação, nós devemos ter por motivo de toda alegria. Naquela situação adversa, naquela coisa que nós não bolamos, nós não projetamos, nós não arquitetamos, não pensamos sobre aquilo. Mas se levantou algo adverso na nossa vida, a Bíblia nos diz, mesmo nessa situação, tenha motivo de se alegrar. Se alegre no meio da adversidade. Se alegre no meio do Liseu. Se alegre no meio daquele momento onde você recebe um relatório médico e quando você diz, vai morrer. Aí você... Oh, aleluia. Luciana sabe, quando eu fico meio calado, ela diz, Beto, o que é que está acontecendo? Você não está rindo. Ela sabe, 39 anos, aperreando meu juízo. Então vê bem o que a Bíblia diz. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Entenda, a Bíblia não diz em nenhum momento, irmãos, não está escrito que na nossa caminhada, uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, que nós não vamos passar por adversidade. Jesus, o próprio Jesus disse que nós iríamos passar por algumas situações adversas. Mas ele disse, tende bom ânimo. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No meio da caminhada, algumas coisas podem se levantar contrárias, mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus, ele já resolveu o nosso futuro. E ele está dizendo, fique tranquilo, sorria no meio da adversidade, porque no final das contas, a sua vitória já está garantida. Irmão, só se alegra quem é vencedor. Amém? Por isso que a Bíblia nos norteia, a mesmo no meio da adversidade, da provação, da dificuldade, vivermos alegres. Não é um estado, não é um momento da gente se alegrar ou um momento da gente ficar entristecido. Não, é em todo o tempo. Em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, vivermos desfrutando de uma alegria que foi proporcionada para nós. Amém? Aí diz no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, veja que está linkado você ter uma vida de alegria com uma vida de fé. Porque até então ele não tinha falado sobre fé. Até então ele tinha iniciado no versículo 2, falando sobre a alegria de você passar por provações. Tenha motivo de toda alegria passar por várias provações. Aí ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, então como eu vou externar que estou andando em fé no meio da adversidade? Sorrindo. Me divertindo no meio da adversidade. Me alegrando no meio do problema. Dançando no meio da adversidade. Oh, aleluia. Só faz isso quem tem fé, irmãos. Aleluia. Porque nós não precisamos de uma piada para sorrir. Nós não precisamos de nada externo para nos alegrar. A alegria vem de dentro. Porque a Bíblia diz, irmãos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus disse, o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. A alegria do Senhor já está dentro de você. Então não venha me dizer, se você nasceu de novo, que você não tem alegria, ou não pode desfrutar dessa alegria. Quando você diz isso, você está mentindo. E a Bíblia fala, irmãos, que o mentiroso é Satanás. Ele é o pai da mentira. E você não tem mais parte com ele. Amém? Então comece a querer, a concordar com a Bíblia, em vez de você concordar com aquelas insinuações que o diabo tem lançado na sua mente. Então a Bíblia diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe o que é perseverança, irmãos? É você chegar até o fim. É você obter o resultado nas suas mãos. É a bênção se manifestar enquanto não
permaneça firme, permaneça alegre, porque só persevera aquele que anda em fé. Pela fé e pela perseverança, ou paciência, ou longanimidade, os antigos obtiveram a promessa. Se eles obtiveram, irmãos, eles já abriram o caminho. E eles já disseram qual é a solução para a nossa vida. Andando em fé e alegria. Andando em perseverança. Independente de chegar, aconteça o que acontecer. Se Deus falou, vai surgir, vai se manifestar. Então ele diz, uma vez confirmada. Irmãos, é confirmada quando estabeleceu. Então primeiro se confirma por dentro. E depois se recebe a manifestação. Devemos orar com esse entendimento. Amém? Ou devemos declarar com esse entendimento. Crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Você recebeu no momento que creu, no momento que orou, no momento que declarou, mas não se manifestou, mas já é seu. A nota da vitória já está lá. A alegria já pode ser externada, pode ser colocada para fora. E aí, quando se manifestar, o resto vai se alegrar, mas você já se alegrou com antecedência. E é como aquela placa nos estádios de futebol, quando o time ganha e a pessoa levanta, eu já sabia. Nós devemos ter essa placa na nossa vida. Eu já sabia, a vitória já é nossa, eu já sabia. Por quê? Porque Ele já decretou, Ele já estabeleceu. Amém? Então a Bíblia diz, no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, está vendo? Não basta você começar certo. Não basta, irmãos, tem muita gente que começa certo e entra num fervor de espírito, e eu olho, às vezes tem pessoas que vão no meu gabinete conversar sobre os planos que tem para fazer as coisas do Senhor, é uma alegria, é cheio de fé, é cheio de vigor, fala, acontece e tal, aí no meio da caminhada começa a esmorecer. Irmãos, não vale a pena você iniciar com tanto gás e ir perdendo o gás aos poucos. Não, você precisa permanecer firme. Na verdade, não é nem para você permanecer da mesma forma de ontem. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Então, se você hoje está bem, amanhã é propósito de Deus que você esteja melhor. Então, você precisa de viver o dia de hoje na maior intensidade, porque não existiu. Irmãos, esse domingo nunca aconteceu. Você sabia que ainda não acabou o domingo? Temos ainda até as 24 horas desse dia. E tudo pode acontecer daqui para 24 horas. Nada ainda foi estabelecido, irmãos. No que diz respeito ao dia. Amanhã é uma segunda-feira inédita. É inédita, irmãos. Amanhã, a sua segunda-feira será inédita. Nunca existiu na face da terra. E o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida é que você desfrute da melhor segunda-feira que você pode desfrutar. Oh, pastor, como foi bom. Ah, como foi bom em 2008, lá em Fernando Borges. Mas já passou, irmãos. Ficam boas lembranças. Mas eu não posso ficar amarrado naquilo que aconteceu. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu não vou ficar emperrado no passado. Tem pessoas que usufruíram de um passado poderoso, cheio de milagres, cheio de ousadia, cheio da unção do Espírito. Oh, como era bom o louvor de 20 anos atrás. Oh, quando eles tocavam, a nuvem descia. E o que foi que aconteceu, irmãos? Porque Deus não mudou. Se não está mais descendo, eu acho que é a gente que está errado. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer, mudar essa situação e dizer, não. Aquilo que passou é bom, mas a glória da última casa é melhor do que a da primeira. Oh, aleluia. Aleluia. Precisamos ter esse entendimento. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a perfeição em Deus não significa que nós não vamos errar. Quando a Bíblia fala sobre sermos perfeitos,
significa sermos maduros. Lidarmos com as coisas que vêm contra ou afrontando a nossa vida, sabe, não mais como meninos agitados, sabe, de um lado para o outro, como por toda sorte de doutrina, mas estabelecidos numa visão que Deus ele colocou dentro de nós, ele estabeleceu dentro de nós, e independente do que aconteça, irmãos, nós somos aqueles que nem retrocedem, amém? Não desistem, amém? E precisamos estar entendidos de que fomos estabelecidos na videira, que estamos nos alimentando dessa seiva poderosa, que nos deixa em pé, e nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia! Não mais como meninos, não mais, sabe, fervoroso no domingo, na segunda-feira começa uma enxovalhada de coisas, porque deixa eu te dizer, os noticiários amanhã talvez venham piores. E daí? O que importa é o que Deus fala e pensa ao nosso respeito. Eu não vivo pelo noticiário do mundo, eu não vivo, irmãos, pela economia do mundo, eu vivo pela economia do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não é segundo o dólar do dia. Amém. Então, porque segundo as suas riquezas em glórias, ele diz que eu vou ser suprido, então eu guardo o meu coração, eu descanso e eu celebro a minha vitória. Eu celebro a provisão do Senhor na minha vida. Amém? Então diz, perfeitos e íntegros em nada deficientes. Uma integridade, uma vida de integridade, irmãos. Sabe uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e eu sempre gosto de compartilhar isso para você, e isso é um dos valores estabelecidos no nosso ministério. E se você nunca reparou, na nossa primeira sala, não é? Assim que você entra, do lado direito, tem lá missão, visão e valores do ministério, da nossa visão, o verbo da vida. E você pode ir lá ver, e lá dos valores que estão elencados, entre eles tem integridade. Integridade. Irmãos, integridade é algo que nós devemos exalar, manifestar na nossa vida. Devemos ser íntegros. Integridade fala de inteireza. Inteireza de espírito, completude. Sabe? Uma vida sem mentira, sem falsidade, sem meias verdades. Sabe? Uma vida de quando você falou, arque com aquilo que você falou. Tenha responsabilidade com aquilo que você falou. Seja íntegro, não só nas palavras, mas principalmente nos procedimentos. Porque na caminhada, irmãos, quando nós estamos falando demais, mas não estamos vivendo na mesma proporção daquilo que a gente fala, chega um momento, irmãos, que as nossas palavras, elas não terão mais peso. Porque as palavras sussurram, mas os procedimentos gritam. Quando você vive uma vida de integridade, muitas vezes você não vai nem precisar abrir a boca. Mas as pessoas vão te respeitar pelo teu comportamento. Amém? E a Bíblia fala sobre isso. Que Ele nos quer perfeitos e íntegros. Em nada deficientes. Esse é o desejo de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente. Entenda, a todos. Não é só os ministros. Não é só o pastor local. Mas a todos dá liberalmente. Deus não está retendo a sua bênção. Na verdade, nós já fomos abençoados. Por toda sorte de bênçãos. Mas essas bênçãos, irmãos, elas estão nas regiões celestiais. E através do nosso procedimento, da nossa atitude, do nosso comportamento, de uma vida de alegria, de uma vida de fé, essas bênçãos que estão em potencial para a nossa vida, que já foram estabelecidas pelo Senhor, quando Ele disse está consumado, elas irão se manifestar. E as bênçãos irão nos seguir. Por quê? Porque o nosso procedimento agora não é de buscar as bênçãos, mas de buscar o abençoador. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmãos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
buscando em primeiro lugar. Não é em último lugar. Não deixa no rabo da gata as coisas espirituais, irmãos. Não tenta resolver todas as tuas coisas na força do teu braço, na tua capacidade natural, mesmo com toda a inteligência que você tenha. Marcelo hoje ministrando, eu achei interessante ele tendo dito, você é inteligente. Você é sabido. Ele dizendo, você pode, sabe, fazer a coisa acontecer. Mas você já se perguntou, em outras palavras, se aquilo que você está fazendo, com toda a sabedoria natural que você tem, é vontade de Deus? Você já se perguntou se você está no centro da vontade de Deus? Porque mesmo que você tenha tanta sabedoria, tanta riqueza, sabe, que você saiba resolver os pepinos que se levantam contra você, se você não estiver na perfeita vontade de Deus, irmãos, isso vai ser abalado. Porque nem tudo que está dando resultado, Deus está aprovando. Eu vou repetir, nem tudo que está parecendo que está dando certo, Deus está aprovando. E uma das coisas que ele falou é algo que sempre me marcou, e eu vou repetir o que ele disse, porque quem está com o microfone sou eu vou repetir. Eu vou repetir porque é algo que me marcou muito, que resultados podem surgir. E quando o resultado vem, irmãos, quando a gente vê a situação sendo estabelecida por algo que nós fazemos, e o resultado chega, a gente fica alegre, pensando que deu tudo certo. Por que deu certo? Mas e Deus? Aí ele citou o exemplo de Moisés. Quando chateado, entristecido, irado com o povo, porque na caminhada no deserto, a caminho da terra prometida, logo no início eles estavam reclamando, murmurando e questionando Moisés, e eles estavam pedindo água, estavam com sede. Moisés foi a Deus, Deus orientou Moisés. Moisés fira a rocha. Aquela rocha tipificava Cristo, irmãos. Fira a rocha. Moisés pegou o cajado, feriu a rocha, e da rocha verteu água, todos saciaram a sua sede. O resultado veio, e Deus aprovou. Por quê? Porque o povo estava clamando, Moisés foi consultar Deus, Deus disse o que ele deveria ter feito, ele fez como Deus falou, o resultado veio e a aprovação veio. Amém? Mas aí eles continuaram, e lá na frente, eles continuaram reclamando, começaram a falar sobre a questão da sede, e Moisés, irado, chateado com aquele povo, primeiro consultou a Deus, até aí tudo bem. Fez a coisa certa, consultou, e Deus disse, Moisés, fale a rocha, diga fale. Fale a rocha. Moisés chegou e meio que não dando consideração, porque entenda, Moisés ouviu a voz de Deus, mas não considerou. Não basta, irmãos, você ouvir uma boa palavra. Não basta você sair aqui e dizer, meu Deus, o pastor hoje estava ungido. Se você não fizer nada com aquilo que você está recebendo. É até pior, irmãos. A Bíblia diz, não sejais ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Moisés, ele tinha a experiência de ter ferido a rocha. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma experiência na nossa caminhada cristã e achamos que não precisamos mais nos consagrar, não precisamos mais orar, não precisamos mais ler a Bíblia, porque nós já temos versículos decorados. E o que a gente tem feito se torna mecanizado e a glória de Deus não se manifesta mais. Porque não tem mais unção. Pode ter teoria, pode ter conhecimento, pode ter letra, mas não tem vida. Moisés foi e pegou, e não feriu só uma vez, feriu duas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Da rocha brotou água, todos se saciaram. Mas, em um dado momento, Moisés foi corrigido, e por causa daquela atitude dele, ele contemplou a terra prometida, mas não colocou os seus pés naquele lugar. Então, irmãos, eu não quero conduzir você para a vida e não desfrutar dessa vida. Amém? Eu não quero trazer resultados para você e você crescer, avançar e eu estar emperrado. Não, nós vamos juntos avançar. Esse é o desejo de Deus. Ninguém ficar para trás. Ninguém ficar para trás.
todos nós juntos, na mesma toada, na mesma visão, no mesmo pensar, no mesmo proceder, irmão, não tem como dar errado. Por quê? Unidos somos mais fortes. O slogan do nosso ministério é: somos um, somos muitos. Essa unidade, irmãos, ela vai fazer com que coisas sejam estabelecidas na nossa vida. Mas precisamos, de fato, não só ter isso como slogan, mas ter como vida. Amém? Como meta dentro da nossa casa, na nossa igreja local, no nosso trabalho, ou aonde nós estivermos. Amém? Esse entendimento, o procedimento de desfrutar de uma salvação. Porque, irmãos, essa alegria que eu estou compartilhando com você, ela está dentro do pacote da salvação. Um dia que você nasceu de novo, essa alegria já foi estabelecida dentro de você. Não tem, você não... Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Aí você vai trazer, sabe, um caquetel de coisa, de problema. Vai até enumerar. Um ponto A, um ponto B, um ponto C. 2.A, 2.B, 2.C. Elencando, sabe, problemas que você está enfrentando, problemas de adversidade que você tem. E você não bota nenhum. Porque todos esses, irmãos, problemas que possam surgir na sua vida e possam até estar existindo. Porque eu tenho convicção, irmãos, que no meio dessa multidão, você tem, alguns de vocês, ou quase todos, se não todos, passaram por algum momento que você não estabeleceu, você não desejou, e você não está sabendo como proceder. Pois bem, Deus está lhe dizendo como proceder. Amém? Nessa condição adversa, se você não sabe resolver, irmão, só dê gargalhada. Se você não tem a ferramenta para sair desse problema, se você não sabe como proceder, então deixa ele proceder por você. Enquanto você ri, ele trabalha ao seu favor. Amém? Enquanto você se diverte, ele está resolvendo o seu pepino. Amém? Então a Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6, peça porém com fé. Olha a advertência que a Bíblia nos diz. Não é da boca para fora. Você não é papagaio. Não adianta eu te dar uma lista de confissão de fé, se aquilo vai ser só da boca para fora. Se não está dentro de você, vai ser só você reproduzindo uma frase. E muitos estão decepcionados com a palavra da fé, porque na verdade o que está acontecendo é que aquela palavra da fé não está no seu coração. Não desceu para o coração. Está na mente, está no intelecto, está na razão. Só que, irmãos, nós temos contato, comunhão com Deus no Espírito. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos desenvolver o nosso eu verdadeiro. O ser interior. Para se alimentar e colocar ordem na nossa casa. Nos nossos pensamentos. Nos nossos posicionamentos. Naquilo que vai sair da nossa boca. E quando sair da nossa boca, se estiver no nosso coração, irmãos, vai sair como uma flecha sai de um arco e atinge o alvo. Amém? Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu amo a palavra, irmãos, porque ela é tão simples. O homem é que burocratiza a palavra. O homem é que faz muitas vezes pessoas confundirem a palavra. O homem, ele quer, trazer uma celeuma de coisas da palavra para você não entender, ficar uma coisa tão difícil, que você sai de um culto e diz: meu Deus, que palavra poderosa, que homem para saber. Aí se aí falou que, rapaz, foi tão poderoso que eu não entendi nada. Sabe qual era a diferença de Jesus? Para todas as pessoas, é que Jesus era tão simples, irmãos, mas tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo,
que até uma criancinha, quando o ouvia, ficava paralisada com toda aquela autoridade e simplicidade. Ele era tão simples, irmãos, que ele viu uma multidão e ele percebeu que aquela multidão estava tendo na sua caminhada, assim como aqui, embora a multidão fosse bem maior, naquele momento que ele estava ministrando. E ele viu aquela multidão, a multidão estava empolvorosa, estava todo mundo meio que nervoso, meio aperreado do juízo. Talvez alguns com contas a pagar, talvez outros com relatos de médico, talvez outros que não conseguissem sair de uma situação de relacionamento, problemas no relacionamento conjugal, problemas no relacionamento com os seus filhos, e não estavam sabendo. Aí Jesus, no meio daquela multidão, faz algo tão tremendo, irmãos, tão profundo, mas algo que todo mundo, irmãos, um analfabeto, ele iria entender o que Jesus estava expressando. Ele disse: olha, não ande ansioso por coisa alguma. Olha que coisa simples. Aí o homem disse: mas eu estou ansioso. Mas ele disse: observe os pássaros. Veja, ele entra na cabeça das pessoas com uma coisa tão simples. Observe os pássaros. Você já viu algum pássaro trabalhar? Tem pássaro marceneiro? Carpinteiro tem não, né? Se precisar de marcenaria, pelo amor de Deus, viu? Eu lhe referendo. Tem alguém numa condição. Tu já viu, Marcelo? Pássaro embarcar? Não viu não, né? Mas Fabinho Pusseto, que constrói, viu o pássaro construindo. Certeza que não viu. Eu não vi, irmão, até hoje. Eu vou completar agora, no meio do ano, 31 anos de PRF. Eu nunca vi um pássaro fardado para cá. Nunca vi eles apitar, eu vi já, né? Assoviar, cantarolar. Por quê? Porque ali eles estão expressando, sabe, a glória. Eles estão ali, sabe, cantando para o Senhor, para o seu Criador. Aí ele diz: observe os pássaros. Não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai. Presta atenção, o vosso Pai. Não, ele não disse o Pai deles. Ele disse: o vosso Pai cuida de cada um deles. Irmãos, eu digo a você, já falei algumas vezes, e eu sei que tem pessoas que nunca ouviram, e eu quero te dar uma chave para que você, na sua caminhada, no dia a dia, quando você não estiver com a palavra, né, nem com o seu smartphone, que você pode abrir lá uma ministração ou ler um versículo da Bíblia, você sozinho, do nada, e vem aquele pensamento, né, para te tirar do plano e do propósito de Deus, e começar a vir a enxurralhada de mentiras de Satanás, e você começa a se aperrear. Deixa eu te dizer uma coisa: no meio do caminho, seja pegando ônibus, seja dirigindo um carro, seja andando na calçada, seja trabalhando, abre a janela e fica observando como Deus age com os pássaros. Sabe? Vê aqueles voos rasantes que aqueles pássaros dão, às vezes, quando chove, e fica aquela poça de água na calçada. A gente pensa que foi erro do engenheiro. Não, foi Deus já estabelecendo que ali tinha que ter uma poça de água, porque o seu passarinho, que ele criou, idealizou para ele saciar sua sede, vai chegar um dia que ele vai dar um voo rasante e vai dar uma talagada de água ali. E ele é saciado. Ele não produziu aquela água, ele não trabalhou para ter aquilo, mas tem algo que surge, tem algo que aparece para saciar. Aí ele, no final daquele contexto, ele diz: você acha que Deus não sabe do que você precisa? Aí ele diz: não se preocupe com essas coisas. Essas coisas, quem deve se preocupar é quem não tem Deus. Mas muitas vezes a gente, como filho de Deus, se pega, sabe, pensando mais nessas coisas do que naquilo que Deus já fez por nós através de Cristo Jesus. E aí a gente perde a alegria. Ou
a gente deixa de manifestar aquilo que já está dentro. E muitos de nós se pegam até dizendo, eu não tenho motivo de me alegrar. Eu não tenho alegria mais de viver. Irmãos, um crente dizer, eu não tenho alegria de viver, está com defeito de fabricação. Precisa fazer revisão. E eu digo, o melhor lugar de você fazer revisão é um ambiente como esse, da unção coletiva. É onde Deus vai apertar os parafusos. É onde Deus vai trocar aquela borracha que está ressecada. É onde Deus vai fazer alinhamento e balanceamento dos pneus. E você vai voltar, sabe, a desfrutar daquilo que Ele já estabeleceu para você. Amém? Então eu quero que você vá comigo também agora em Filipenses no capítulo 4. Está aprendendo alguma coisa? Vamos ver outro cenário, irmãos. Eu falei do que Tiago estabeleceu, mas vamos ver um homem que eu digo para nós, ele tem verdadeiramente ele teve revelações tremendas ao ponto de escrever a metade do Novo Testamento, e ele é uma referência para nós, da palavra da fé. O apóstolo Paulo, que passou por tantas adversidades, por tantas circunstâncias, por problemas de morte, contra tudo, contra todos, e nunca ele retrocedeu. E ele, aqui em Filipenses, estava numa condição adversa mesmo, irmãos. E eu digo, quando está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Você vê um ministro que parece que ele não tem problema nenhum. Aí ele fala, mas é porque também é aquele ministro. Eu fico pensando, se Paulo estivesse ministrando para nós hoje, passando o que ele passou, né? Se eu tivesse aqui, e é o que eu vou fazer agora, eu vou ler uma passagem de uma epístola que foi escrita no meio do presídio. Preste atenção, irmãos. Eu vou ler uma mensagem ou um contexto, né, tirado da epístola aos Filipenses, de um homem que estava numa condição que eu e você nunca passamos. Numa adversidade onde todos tinham virado as costas para ele. Preso, trancafiado. E ele chega e diz no verso 4 de Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Pronto, eu não precisava mais dizer nada. Se você soubesse, né? E eu estou lhe dizendo que Paulo, quando escreveu essa epístola, estava preso. E ele começa dizendo no verso 4, que é para a gente se alegrar em todo o tempo, se alegrar sempre. Veja, a mesma coisa que Tiago disse, Paulo também está dizendo. Tiago disse, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por toda alegria, por um problema. Paulo foi mais além. Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Com provação ou sem provação? No meio do problema ou no meio da solução? Se alegre no Senhor. Aí ele diz, outra vez digo. Porque alguém podia dizer, não, ele não quis dizer isso não. Aí ele repetiu. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando eu li essa passagem do verso 5, eu disse, peraí, tem pessoas que são carrancudas e se acham moderados. Né? Aqueles que são estabanados, que vivem rindo, né? Vivem mostrando os dentes a todo mundo, aí o povo, para que isso? Isso é um exagero. Não tem necessidade disso, o evangelho é sério. Deus é sério. Aí, Paulo diz aos filipenses que a moderação deles deve ser conhecida de todos os homens. Que moderação? Deles desenvolvendo uma vida de alegria em todo o tempo. O que era para chamar a atenção de todo mundo em relação aos filipenses, era eles estarem alegres a tempo e fora de tempo. Eles eram moderados por ser alegre. Se alguém ficava fechado, trancado, né, que não mostrava dente nem nada, carrancudo, primeiro, vai envelhecer mais rápido, porque vai dar mais ruga. Quanto mais você ri, mais você trabalha o seu rosto. E diz que o rico ri para cima, né?
céu. Então, não fica rindo, para rir para cima. Meu Deus do céu. Quer dizer que eu tenho que mostrar minha moderação rindo? Irmãos, é impressionante. Como a Bíblia, ela muitas vezes ela vai de encontro àquilo que a gente pensa que é a verdade. Não, a Bíblia é a verdade. E ela diz que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. E essa moderação diz respeito a desenvolvermos uma vida alegre. Amém? Mas só anda em alegria quem está firmado na fé. Quem crê com o coração e confessa com a boca. Não andeis ansiosos. Foi Paulo que disse, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pastor, mas esse relatório. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas é aquela conta que eu não tenho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante das pessoas. Aí está o X da questão. Tem gente que vive com autocomiseração e quando vê alguém, vê o pastor, chega, abaixa a cabeça. O que foi, irmão? Não, é porque eu estou cheio de problema. Não, irmãos, o seu problema, a sua condição, a situação que se levantou, você tem que fazer reconhecida diante de Deus. Fale com o papai. Diga a ele a sua situação. Ou você acha que ele não está sabendo? Irmãos, ele sabe onde tu mora. Ele sabe teu nome. Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que você tem. Inclusive aqueles que não têm. Eita, clanijo, olha, chega, fica tudo alegre. Aleluia. Ele conhece, irmãos. Ou você acha que Deus, ele virou as costas para você? Não, não virou não. Não virou não. No meio dessa adversidade, aí é que ele se apresenta. Presta atenção. No meio do problema, aí é que a glória dele, a bondade dele vai se manifestar para a tua vida. Para que todos olhem e digam, só podia ter sido Deus na vida de fulano. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quer alguma coisa, fala com o papai. Pela oração e pela súplica. Irmãos, em Deus, com seu pai, você pode mesmo suplicar. Você pode mesmo chorar. Você pode mesmo rasgar seu coração. Porque mesmo que você não diga, ele já sabe. Mas ele quer ouvir você. Sabe que tem pessoas aqui que Deus está com saudade de conversar com você? Por causa das adversidades que são tão grandes, que estão sufocando a tua comunhão com o Senhor. E você precisa dar um cala-boca nessas vozes que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Porque Ele quer se revelar, Ele quer revelar a bondade e a fidelidade dEle para a sua vida. Diz, sejam conhecidas diante de Deus e diz, com ações de graças. Não é só pedir, não é só suplicar, mas é também agradecer. E só agradece quem anda em fé. E é agradecer, irmãos, não quando há a manifestação. É agradecer antes de se concretizar. Pediu, clamou, suplicou, recebeu porque creu, e aí levanta as mãos santas e começa a dizer, Pai, graças te dou, porque assim como aconteceu com Jesus, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E se o Senhor me ouve e eu estou alinhado com a sua palavra, eu tenho certeza que isso que eu te pedi vai acontecer. E aí você entra, irmãos, em uma condição de só manifestar aquilo que você já é, vitorioso. Amém? Diz o verso 7, depois de tudo acontecer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É aí onde você entra numa condição de que nada mais vai lhe abalar. Entenda bem, nada aconteceu, tudo continuou do mesmo jeito. Mas quando você manteve a sua postura de fé
e desenvolveu essa vida de alegria, mesmo as coisas continuando do mesmo jeito, mesmo você no meio daquele furacão, você no olho do furacão, porque você está na paz que excede todo entendimento, você estará guardado pelo Senhor. Aí ele finaliza esse contexto dizendo: e tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pare de pensar besteira. Pare de dar trela a essas mentiras de Satanás. É mentira! Aí Paulo encerra dizendo: tudo que aprendestes, que recebestes, que ouvistes e vistes em mim. Presta atenção, ele não só ensinou, ele não só escreveu para aquele povo no meio da adversidade, mas ele disse: você em um dado momento viu a minha postura no meio das adversidades. Você viu que eu não murmurei, você viu que eu não me entristeci, você viu que eu não fiquei de cabeça baixa, você viu que nada nem ninguém me paralisou naquilo que Deus me chamou para fazer. Tudo que você ouviu, viu, aprendeu, viu na minha vida, faça. Proceda. Pense num homem macho. Porque ele aqui em nenhum momento andou em soberba, pelo contrário. Ele só externou aquilo que ele estava vivendo. Ao ponto de, dentro desse contexto, irmãos, e eu vou encerrar com isso, olha que coisa tremenda, o que Paulo, ele disse no verso 10. Começando no verso 10. A gratidão que ele teve e ele externou para aquela igreja, né, que foi com ele. Diz assim, o louvor já pode subir. Diz assim, a gratidão de Paulo para com os filipenses. É assim que está no título da minha Bíblia. Talvez esteja na sua. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo estava externando para aquele povo, que em um dado momento da sua vida, aquele povo se juntou e abençoou ele. E na caminhada, teve momentos onde eles quiseram fazer e não puderam fazer. Mas Paulo estava externando da alegria que teve de ter aquela igreja como parceira, associada a ele. Porque acreditava no ministério de Paulo. Mas aí ele diz assim, no verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Presta atenção, irmãos. Eu digo isso não é por causa da pobreza, mas é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, se Paulo aprendeu a viver alegre, por que a gente não... Isso me mostra que desenvolver uma vida de alegria, de contentamento na nossa caminhada é uma condição de aprendizado. E aprende quem quer. Irmão, deixa eu te dizer, nós temos uma alma, e a alma é uma excelente discípula. Aquilo que você ensinar à sua alma, ela vai aprender. Tem pessoas aqui que quando estavam no mundo, né, você cantava tantas músicas do mundo, né? Alguns aqui até dançarino eram. Só a misericórdia do Senhor. Era. E se a gente pedir para lembrar agora, a cantar aquela música que cantava há 20 anos atrás, vamos cantar. Porque a alma aprendeu, está lá, guardada, na cabecinha dela. Está lá guardada, irmãos, porque aprendeu. Então aquilo que a gente dá atenção, a gente aprende. Irmãos, dê atenção à palavra. Foque a sua vida, nas escrituras. Se alimente dela de dia e de noite. Porque você vai desfrutar disso. Paulo, ele aprendeu, irmãos, a viver contente. É possível nós aprendermos a viver contente. Eu conheço pessoas que aprenderam a viver tristes. Irmãos, eu conheço pessoas que aprenderam a só se mais dizer da vida. Eu conheço pessoas, irmãos, que
De 10 palavras que diz, 9 é palavra negativa. Atraindo coisa ruim para dentro de casa, para o seu corpo físico, para as suas finanças, para a sua família. Nunca está nada bem. Sempre vê o copo meio seco. É impressionante, irmãos. Aí você olha para a vida da pessoa, você vê, sabe, o caminho que ela está traçando. E o abismo que ela está chegando. E você dá sinalizar, como o Luciano ministrou semana passada sobre sinalizações. Deus sinalizando, pessoas sinalizando, para disso, para de pensar nisso, para de dar notícia a isso, para de dar cabimento a isso. E a pessoa continua insistindo no erro. E em vez de aprender a viver contente, aprendeu a viver triste. Aprendeu a ser rancorosa. Irmãos, vomita rancor. Rancor não faz parte do Filho de Deus. Isso é uma desgraça para a tua vida. Não seja uma pessoa rancorosa. Joga fora as ofensas que fizeram contra você. Nós vamos ceiar, irmãos. E a ceia não compactua com a ofensa que a gente carrega dentro de nós. Essa ofensa vai trazer dano para o nosso corpo. Vai trazer problema de doença. Vai trazer uma alma pesada. E não é essa a vontade de Deus. A gente precisa aprender como esse homem aprendeu. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí olha o que ele diz mais. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Veja, nada abalava mais aquele homem. Ele chegou num nível de fé e de condição no Senhor, que independia das pessoas olharem com cara feia para ele ou não, importava agradar a Deus. Aprendi a ser honrado, como também, sabe, ser humilhado. Aí ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. E ele diz, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí aquela frase, que tanta gente só coloca ela, né, no adesivo do carro. Tudo posso, naquele que me fortalece. Mas quando você vai falar com essa pessoa, é cabisbaixa, chorosa, cheia de drama, cheia de problema. Irmãos, para a gente dizer que a gente pode tudo naquele que nos fortalece, a gente primeiro precisa viver aquilo que está antes dessa frase. Aprender a viver alegre. Aprender a andar em fé. Aprender a olhar com os olhos da fé. Não atentar para as circunstâncias. Sabe? Porque nós não devemos viver pelo que sentimos, não devemos viver pelo que vemos, devemos viver pelo que cremos. Amém? Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegre eu for, mais forte eu serei, mais vigoroso eu serei, mais vontade de viver eu terei, mais fortalecido no Senhor eu serei, sabe? Para ser uma bênção para o meu próximo. Deus conta comigo e conta com você, irmãos. Nós somos uma arma poderosa. Tem lugares que só você pode entrar, eu não posso. E como você está entrando nesse lugar? Como você está convivendo com as pessoas que você tem todos os dias? A oportunidade, entenda, não é de pregar para elas, mas é de demonstrar uma vida de alegria no Senhor para elas. Ao ponto de elas dizerem, rapaz, o que é que está acontecendo com você? Você não está vendo o cenário do mundo? Você não está vendo a economia? Tu está comendo picanha, é? Não, eu sou alegre comendo ovo. Eu sou alegre comendo quitute. Eu sou alegre comendo o que? Eu sou alegre não comendo nada. Por quê? Aí você diz, porque eu vou fazer como Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Independe, irmãos, de coisas que aconteçam. Vão acontecer ou não vão acontecer. O que importa é o que Deus falou. O que importa é a gente aprender a viver em uma condição, irmãos, onde nem vamos mais precisar falar. O nosso comportamento vai gritar. E as pessoas serão atraídas. Não é porque nós somos bonitos, e afinal de contas somos, porque foi Ele que nos criou. Mas é por causa da unção.
Sabe, é por causa da vida de frutificação. Um desenvolver cristão. Irmãos, nada mais do que eu estou dizendo é você desfrutar ou desenvolver ou manifestar a vida de um cristão. O verdadeiro cristão, mesmo passando por provação, ele passa dando gargalhadas. Você pode ficar de pé, nós vamos cantar uma canção e depois a gente segue o nosso culto. Aleluia. Ramatsokrekanda Brahmasoka andere oso mbroche dere combroso di cantre mondo rosuri andele bagas de endele ombro o de candre si mosto che endere osuti andaramana rakasoye telemandarabaso ramasuke ende ele dusto che mimikito lo mamasse telemosho toro dosto kolumu berecola masse che tande de cucha mama masse che andala bebiando loro stupie delle conto memere combrose danno sto che le vedo chula managasse reste que mamahasse. Sim, por mais que coisas se levantem contra a sua vida, maior sou eu que habito em você, diz o Senhor. Não tema, não se assuste. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, e o maligno não pode lhe tocar. Eu já dei ordens aos meus anjos, para eles se acamparem ao seu redor. Você é protegido e guardado por mim. Tenho olhado para você. Sim, não tenho tirado a atenção da sua vida. Só confia em mim, diz o Senhor. Coloca toda a tua confiança em mim. Tira os teus olhos da circunstância. Tira os teus olhos da adversidade. Tira os teus olhos do relatório. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu sou o Jeová Jirê, o Senhor que provê cada uma das suas necessidades. Tenha calma, porque eu sou o teu pastor, diz o Senhor. E se preciso for, estarei sempre a postos a te livrar de todo o mal. Portanto, acredite naquilo que eu tenho falado para você. Viva uma vida de fé e de alegria. Desfrute de tudo aquilo, diz o Senhor, que eu já proporcionei para você. Porque aquela cruz do Calvário veio como um símbolo de morte e derrota. Mas ao terceiro dia o meu filho ressuscitou. E as chaves da morte e do inferno já estão com ele. E tudo aquilo que você precisava ter já foi restabelecido. Só desfrute e desenvolva essa vida, diz o Senhor. Permaneça firme até o fim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sente um momento. Me veio de eu ler uma passagem de um salmo, e eu quero que você fique com esse salmo durante essa semana na sua vida. E você precisa tirar o foco dos seus olhos naquilo que tem te assolado. Está escrito: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Escute isso, você precisa disso. Essa semana você precisa focar no Senhor. Na verdade, em todo o tempo, mas há algo essa semana e Deus requer de você meditar nesse salmo. Elevo os meus olhos ao Senhor, de onde me virá o socorro. Diz a Bíblia: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Escute,
não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Sabe o que é dormitar? Cochilar. Quebrar o pescoço. Perder a atenção por um minuto. Não. A Bíblia diz que ele nem cochila, nem dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deixa eu te falar, irmãos. Isso trata de coisas espirituais. De dia e de noite a proteção do Senhor é contigo. É com os teus, é com a tua casa. É com as tuas finanças, é com a tua saúde. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Alma fala de sentimentos, emoções. A Bíblia diz que é Ele quem guarda. Confia nele. Eleva os teus olhos para Ele. E o mais Ele fará. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você quiser, eu quero te dar a oportunidade de te fazer o melhor convite que um ser humano pode receber. De você ser feito filho de Deus. Receber o poder de ser feito filho de Deus. Tem alguém que ainda não nasceu de novo? Venha. Venha, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nem titubeou. Mudança literal de vida, irmão. Oh, aleluia! Instantaneamente das trevas para a luz. Aleluia! Tem mais alguém que quer se juntar a Ele? Venha, pelo amor de Deus, é teu dia. Hoje é teu dia. Oh, aleluia! Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Possa ser que você se desviou dos caminhos do Senhor. E como filho pródigo, você desejou estar voltando. Pois eu quero te dizer que Ele está de braços abertos para te receber. Ele não vai te condenar, Ele não vai te acusar. Não, Ele vai te abraçar, Ele vai te amar. Vai colocar o anel no seu dedo, a sandália nos seus pés. Cadê você? Se você está aqui, venha. Talvez o coração esteja disparado. Calma, não é arritmia, não. Não é fibrilação atrial, não. Suas pernas estejam talvez trêmulas, né? Oh, aleluia. Não. Se Deus está falando com você, venha. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero participar da ceia junto com você. Eu quero ter essa honra. Como eu vou ter a honra de poder participar da ceia junto com o nosso irmão. Onde está você? Tem mais alguém? Todos salvos? Aleluia, aleluia. Cadê o microfone? Está aí, Marcelo, o microfone? Dê aí ao Huerto. Huerto, espera aí. Eu quero que ele faça a confissão aqui. Ele vai sentar aqui para participar da ceia junto conosco. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu estou aqui na tua presença, agora nesse momento, e a partir de hoje, eu quero te confessar como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todos os meus erros. Me cobre com teu sangue. E me livra de todo o mal. Eu te agradeço. Pela minha salvação. Hoje à noite. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para eles, amados.
Irmãos, ele é sobrinho do pastor Joséan. Está voltando para os braços do Senhor. Amém? Essa família tem propósito, irmãos. Nenhum se perderá. Nenhum, mas a tua família também tem propósito. Nenhum dos teus se perderá. Diga, a minha família é do Senhor Jesus. Aleluia. Cadê os diáconos? Venham aqui, nós vamos participar da ceia. E eu sei que temos alguns visitantes. Quero só orientar vocês. Se vocês nasceram de novo, vocês têm a liberdade de participar da ceia junto conosco. A ceia é do Senhor, a ceia não é da instituição Verbo da Vida. Mas vocês vão receber 2 cálices, um dentro do outro. O pão contém um cálice, o suco de uva contém o outro cálice. Você vai receber e não vai participar na hora que receber. Todos nós vamos estar recebendo e estaremos participando juntos da Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu vou orar pelos elementos e nós iremos distribuir. Nesse tempo que os diáconos estiverem distribuindo, nós estaremos adorando ao Senhor. E esse é um bom tempo, irmãos, que você pode colocar a sua vida diante do Senhor. E se preciso for, faça uma autoanálise. E como a Bíblia diz em 1 de João 9, se tem algum erro, pede perdão ao Senhor e fica livre para participar. É o que a Bíblia nos orienta, nos ensina, e nós estamos só mostrando o que está escrito na palavra. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Isso não é um ritual, isso é sobrenatural. E quando nós estivermos participando da ceia, Senhor, grandes coisas estarão acontecendo dentro de nós. Obrigado por este pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, pisoteado, cuspido, esbofeteado naquela cruz do Calvário. Ele foi chicoteado, uma lança traspassou aquele corpo, e tudo aconteceu pelas pisaduras dele para nós sermos sarados. Nós recebemos esse pão como sendo o próprio corpo de Cristo. Assim também como esse suco, que simboliza o sangue do Cordeiro. Aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E por causa dele, nós agora fomos estabelecidos como novas criaturas. Limpos, livres de todo pecado. Livres de todo o mal, de toda iniquidade. Tudo aquilo que nos afastava de ti foi encravado naquela cruz do Calvário. Iremos participar hoje como mais que vencedores, porque foi isso que aconteceu. Te dou graças no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.